Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero com alegria saudá-los com a paz do Senhor. Gostaria de convidá-los para uma leitura da Palavra de Deus. E se você pode estar em pé comigo, eu gostaria de convidá-los para que estejam em pé. E se você trouxe Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versos de número 8 e o verso de número 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, o versículo de número 8 e também o verso de número 9. E enquanto os irmãos estão à procura desse texto, eu quero aqui dizer da alegria do meu coração de estar convosco pela primeira vez nesta cidade, nesta igreja, para cooperar com os irmãos e poder servi-los com a palavra de Deus. Aproveito o ensejo para agradecer também ao nosso amado pastor Alberto, que está nos recebendo aqui com muito apreço, muito carinho, e eu sei que sem o seu consentimento eu não poderia estar aqui. E agradecer também ao nosso pastor Wellington. Ele foi quem Deus usou para que a gente chegasse até aqui. Pastor, muito obrigado pela forma assim cortês, carinhosa que o Senhor está nos recebendo aqui. O Senhor está sendo muito gentil comigo, eu agradeço por isso. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. 1 Samuel 21, versos 8 e 9 está escrito assim: E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: Não tens aqui à mão uma lança ou alguma espada? Porque não trouxe nem a minha espada e nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote a Davi: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu feristes no vale do Carvalho, eis que ela está aqui envolta num pano por detrás do éfode. Se tu a queres, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: Então dai-me esta espada, porque não há uma espada melhor do que esta. E você diz amém por esta leitura? Queridos, muito obrigado. Tome seu assento para ouvir atentamente a palavra que vem da parte de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs que me ouvem, esse texto que lemos, ele nos mostra uma situação que Davi viveu de forma extremamente inusitada. Há 10 anos consecutivos que Davi, ele era perseguido por Saul, que no seu encalço implacável queria, meus irmãos, a todo custo lhe ceifar a vida. Então veja que não foram 10 dias, também não foram 10 meses, foram 10 anos de perseguição. E está escrito que quando Davi se refugiava em algum lugar, os povos daquele lugar, se sentindo ameaçados por Saul e também amedrontados por ele, entregavam a Davi. Mas Deus, meus irmãos, sempre revelava a Davi o que ia acontecer, e ele então fugia para escapar, porque a Bíblia diz que as mãos de Deus estavam sobre ele. A perseguição de Saul a Davi, ela era muito atroz, e às vezes Saul levava 3.000, até 4.000 soldados ao encalço de Davi para feri-lo e também para matá-lo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que por 3 vezes Davi, ele se manifesta com a sua alma dizendo: Saul, tu me persegues como quem persegues uma perdiz. Outra vez ele disse: Saul, tu me persegues como quem persegues uma pulga. E outra vez ele disse: Saul, tu me persegues como quem persegues um cão morto. Então veja, meus irmãos, que Davi, ele vai se diminuindo, ele vai se fragilizando,
ele vai se complexando. Por que isso, pastor? Porque ele percebe, meus irmãos, que suas forças estão acabando, que o seu ânimo está indo embora. Afinal de contas, são 10 anos de fuga ininterrupta que Davi está sofrendo. E a Bíblia diz que Davi estava muito aflito, muito angustiado. Então veio sobre ele o desejo de receber um auxílio espiritual, de receber uma palavra, de receber um afago. E a Bíblia diz que ele então foi para as terras de Nob, porque Nob, meus irmãos, era o lugar aonde os sacerdotes de Deus residiam, e ali eles praticavam o ofício sacerdotal. E quando Davi chegou em Nob aquele dia, a Bíblia diz que ele foi para a casa de Deus. Quando Davi entrou na casa de Deus, ele encontrou 3 coisas dentro da casa de Deus. E a primeira coisa, meus irmãos, que Davi encontrou ao chegar na casa de Deus aquele dia, foi o sacerdote Aimeleque. Então veja, senhoras e senhores, que quando Davi está aflito, ele vai para a casa de Deus, e na casa de Deus, ele encontra um sacerdote. E isso aqui, meus irmãos, parece algo assim comum, mas não é comum, porque só quem já viveu momentos difíceis, momentos de angústias, em que você perde o controle de tudo e de todos, é que sabe o valor de encontrar um sacerdote na hora certa dentro da casa de Deus. Eu falo isso, meus irmãos, porque não é mais em todo lugar que os sacerdotes de Deus estão sensíveis, não é mais em todo lugar que os sacerdotes param para nos ouvir. Eles trocam alguns minutos de conversa conosco, mas graças a Deus, que naquele dia, quando Davi entra na casa de Deus, precisando de um sacerdote, ele ali encontra um sacerdote que estava à sua disposição, e que lhe deu uma palavra da parte de Deus. Então agradeça a Deus, pelo sacerdote que outrora Deus colocou em teu caminho. Agradeça a Deus, pelo pastor que você tem, porque, meus irmãos, desculpe a minha sinceridade, eu falo isso com muito respeito ao nosso presidente, pastor Alberto, longe de mim atacá-lo com o que vou dizer, tenho consciência do que vou dizer não serve para cá, não serve para esta igreja, mas há pastores por aí, meus irmãos, falo isso com conhecimento de causa, há sacerdotes por aí, que para você ter 1 minuto de conversa com ele, você precisa marcar na agenda, você precisa passar pela secretária, quando não, precisa passar pelos muros da sua casa, as câmaras de segurança que lá tem, pela esposa dele, pelo cachorro que ele tem no quintal. Por que isso? Porque há uma barreira entre o sacerdote e o povo, entre o povo e o sacerdote, mas graças a Deus, que naquele dia, quando Davi entra na casa de Deus, ele encontra o sacerdote, que ali está para lhe dar uma palavra de direção. E lá na congregação, onde você congrega, você tem um sacerdote de Deus lá. Aqui no templo central, você tem um sacerdote de Deus aqui. No campo desta cidade, você tem um sacerdote de Deus à tua disposição. Então agradeça a Deus por isso. Valorize o pastor que você tem. Valorize o líder que você tem. E agradeça a Deus, porque é Ele que ainda chora com você. É Ele que, quando você entra no gabinete precisando de uma palavra, de uma orientação, é Ele quem Deus usa para te dar esta palavra, para te entregar esta orientação. Eu digo de mim, se não fosse o sacerdote que outrora Deus, o Senhor, colocou em meu caminho lá na cidade, aonde moro e aonde congrego, talvez eu não estaria aqui, mas graças a Deus, que o Senhor ainda tem um sacerdote sempre à disposição do seu povo.
Mas, meus irmãos, em segundo lugar, quando Davi entrou na casa de Deus aquele dia, vai ficar interessante. A Bíblia diz que ele disse para aquele sacerdote: eu estou faminto, dai-me pão para comer. E a resposta dele foi esta: Davi, aqui não tem pão comum. O único pão que nós temos aqui são os pães da preposição, os pães consagrados. Mas Davi disse: eu estou com fome, dai-me pão para comer. E o sacerdote, meus irmãos, pegou então os pães da preposição e entregou para que Davi fartasse a sua fome aquele dia. Então veja que em segundo lugar, quando Davi entra na casa de Deus, precisando de um pão, ele encontra um pão que estava à sua disposição. Porque, meus irmãos, escute bem, nós estamos vivendo uma crise muito grande. As pessoas estão perdendo a graça. Escute isso aqui. As pessoas estão perdendo a graça de vir para a casa de Deus e se alimentar do pão que é a palavra de Deus. Por que isso, pastor? Porque há um desinteresse, há uma desmotivação, e não é mais em toda a Assembleia de Deus, ouça bem, não é mais em toda a Assembleia de Deus que o povo ainda tem pão para fartar a sua fome espiritual. E se você soubesse o valor do pão na vida de um crente, você passaria a valorizar mais os cultos de ensino da palavra de Deus. Porque quantas vezes a gente sai de casa para a igreja, e às vezes ao chegar aqui, o pastor começa a pregar, ou o pregador começa a pregar, e você entende que tudo aquilo que está sendo pregado está falando contigo, está vindo ao teu encontro. Aí, entre os teus pensamentos, você pensa e diz: mas como é que pode? O pastor nem me conhece, esse pregador nunca me viu, o pastor nem me viu hoje, eu nem o cumprimentei esses dias, mas parece que ele estava lá dentro do meu quarto e via quando eu chorava e dizia para Deus o meu problema. Parece que ele sabia do que eu estava pregando, do que eu estava fazendo, estava sofrendo, porque tudo que ele está pregando aí, tudo que ele está falando aí, está falando comigo, está vindo de encontro aos meus problemas. Você sabe o que é isso, irmão? É o pão que está sendo servido para você, é o pão que o Senhor coloca à tua disposição. Quantas vezes a gente sai de casa para a igreja arrastada pelo fio da misericórdia, aí passando luta na família, luta no casamento, luta com os filhos, luta na saúde, luta na área financeira, luta com os vizinhos, mas você vem para a igreja, coloca a Bíbliazinha debaixo do braço e vem, aí no caminho você vai dizendo: Senhor, eu estou fraco, eu estou desmotivado, eu estou sem empolgação, estou passando luta, estou passando prova, mas eu vou lá na tua casa, eu vou lá, porque eu sei que quando eu chegar lá, tu terás um pão para me servir, tu terás uma palavra para me entregar. Aí o crente vem, irmão, de lá para cá, se arrastando, não é assim? Se arrastando, sem força, a cabeça desse tamanho de tanta preocupação, o cardíaco acelerado, a alma agitada, mas vem, aí ele chega aqui, dobra o joelho, faz aquela oração costumeira, se senta e espera o hino, espera o culto começar. Aí de repente um hino que é cantado, um hino tem poder de alegrar ele, tem poder de animar ele, tem poder de mudar os sentimentos dele. O hino que é cantado muda tudo dentro do coração dele. Aí quando o culto termina, ele vai para casa alegre, e ele vai dizendo: Senhor, eu não vou mais desviar, eu não vou mais abandonar a cruz, porque hoje tu me serviu com o teu pão, com a tua palavra. Melhora o retorno aqui, querido, eu estou com dificuldades no retorno. Sabe o que é isso, irmão? É o pão que está sendo servido para você, é o pão que Deus coloca à tua disposição. Quantas decisões
tu irias tomar precipitadamente, mas por causa de uma palavra que tu ouviu aqui, tu teve a sabedoria para tomar a atitude certa. Sabe o que é isso? É o pão que é servido para você, é o pão que Deus coloca à disposição da sua igreja. E quando eu falo desse pão aqui, me vem à memória o momento de crise, de transe que o profeta Elias estava sentindo. E veja, meus irmãos, que Elias, ele era um profeta excelente. Tudo que profetizava, pastor velho, se cumpria à risca. Pegue lá o currículo deste homem e veja as obras que ele realizou no nome do Senhor. Mas um dia, meus irmãos, esse profeta começou a passar uma luta, uma perseguição, de forma que a situação ficou tão desgostosa para ele, que ele foi parar debaixo de um zimbro, e ali ele dizia assim: Senhor, é melhor morrer do que viver. Como quem diz, meu ministério não tem mais sentido, esse negócio de ser profeta não dá mais para mim. E ele se deita ali, irmãos, esperando a morte chegar. Mas, irmãos, escute uma coisa: você acha mesmo que Deus iria permitir que o seu profeta, que o homem de Deus, que aquele homem que realizou tantas obras para Deus, trabalhou tanto na obra de Deus, você acha mesmo que Deus iria permitir que o seu profeta terminasse os seus dias daquele jeito, debaixo daquele zimbro, querendo morrer, feito um cachorro velho? Você acha que Deus iria cometer uma injustiça dessa? E ele se deita ali, esperando a morte chegar. Mas quem chega lá, irmão, não é a morte. Quem chega lá é o anjo do Senhor. E ele não chega de mão vazia, pastor Alberto. Ele chega com uma mensagem de Deus para aquele profeta. E ele diz assim: Elias, o que tu fazes aqui, rapaz? Levante-se daí, porque eu já sei um pão na brasa para você. Come deste pão, te alimenta com este pão, te fortalece com este pão, te anima com este pão. Porque, irmão, o diabo está olhando para ele e está dizendo: pronto, ele está exatamente onde eu queria que ele estivesse, depressivo, desejando morrer. O ministério não tem mais sentido, acabou para esse profeta. Mas aí o anjo chega, irmão, e o anjo vai dizer uma coisa para Elias, que o diabo não queria ter ouvido aquele dia. Ele disse: Elias, te levanta, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. Como quem diz, tua vida não vai terminar aí debaixo deste zimbro, rapaz. Como quem diz, tu ainda tem muita coisa de Deus para viver, rapaz. Como quem diz, tu ainda tem muita coisa para realizar no nome do Senhor. Te levanta daí, come deste pão, rapaz. E veja que quando Davi entra na casa de Deus, a situação se assemelha. Ele entra preocupado: eu vou morrer, não tem jeito, Saul vai me achar. Mas quando ele chega lá, o Senhor já tinha um pão quente esperando por ele. Porque os pães da preposição aqui, irmão, não era pão frio. Esse pão tinha que ser trocado de hora em hora. Era pão fresco, era pão quente, era pão da hora. E quando ele chega lá, o sacerdote disse: Davi, come deste pão, Davi, porque tu não vai morrer. E essa é a mensagem de Deus para alguém aqui. Tu ainda tens muita coisa para viver com Deus. Ainda tem muita coisa de Deus para acontecer na tua casa. Ainda tem muita coisa de Deus para acontecer na tua família. Ainda tens muita coisa para viver com Deus. Tu não vais terminar a tua vida debaixo desse zimbro. Tu não vais morrer nesta prova.
esta situação aí não é para te matar, isto aí é para aumentar a tua coleção de medalhas, isto aí é para te tornar mais forte, isso aí é para te deixar mais experiente. E eu vim te dizer esta noite, eu não sei qual é o zimbro desta vida que tu estás parado, mas o Senhor ainda tem anjo na terra. O Senhor ainda tem anjo na terra, com pão, para alimentar o seu povo. Levante a mão se você recebe esta palavra. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo o testemunho do Espírito Santo aqui. Eu sinto Jesus consolando corações aqui esta noite. Oh, Santa minha, tu ainda vais ficar de cabelo branco, tu ainda vais ver teus filhos formarem boas faculdades, teus filhos casarem bem na igreja, tu ainda vai ver muita coisa boa acontecer na tua casa da parte de Deus. Você recebe esta palavra, irmão? Você dá glória a Deus por esta palavra, irmão? Você agradece a Deus pela palavra, irmão? Me canta, machuri, me derebaia. E me queimando, e queimachai, é derebaia. Eu estou dando tempo para você agradecer a Deus. Eu estou dando tempo para você levantar a mão e glorificar a Deus. Eu estou dando tempo para você coroar Jesus de glória esta noite. Ele está parado no centro da sua vida, e Ele está com uma mensagem para você. E a mensagem é essa: você não vai morrer, você vai viver. Vais viver e ainda vai trabalhar muito para Deus. Vais viver e ainda vai dar frutos para Deus. Jesus está aqui, irmão. Eu sinto Jesus nesta palavra. Mas, meus irmãos, em terceiro lugar, quando Davi chegou na casa de Deus, e era aqui que eu queria chegar, olhe bem para cá. A Bíblia diz que ele disse para aquele sacerdote, foi o texto que lemos. Ele disse: eu estou desarmado, minha vida está por um triz, dai-me aí uma espada, para que eu possa me defender. E a resposta do sacerdote foi essa: Davi, aqui não tem nenhuma arma. Mas aí, irmãos, ele se lembra, se não, aquela espada que você matou Golias, lá no Vale do Carvalho ou no Vale do Elá. Aí a resposta de Davi foi esta: dai-me esta espada, porque não tem uma arma melhor do que esta. E não tinha mesmo não, meus irmãos. Agora, meus irmãos, veja, obreiro de Deus, veja como Deus trabalha na vida de um crente fiel. Veja que coisa maravilhosa. Davi está há 10 anos consecutivos fugindo de Saul, não é verdade? 10 anos. Ele está desgastado, não só fisicamente, mas emocionalmente. Você pensa que é fácil, irmão? Não queira saber o que esse homem sofreu. Os escritos dizem, pastor Wellington, que quando Davi terminava de colocar o último pau na tenda, que ele ia entrar para debaixo para descansar, alguém do seu exército dizia: Davi, foge. Foge, porque aí vem Saul com um poderoso exército. Ele tinha que ir embora, irmão, e deixar tudo para trás, abandonar tudo para trás, senão morria. Não dava tempo nem de descansar, nem de receber um refrigério. 10 anos vivendo desse jeito. Ele não tinha mais para onde ir, ele não tinha mais aonde se esconder. Mas ele se lembra da casa de Deus, e ele disse: eu vou para a casa de Deus. E quando ele entra na casa de Deus, sujo, cansado, faminto, cheirando mal, ele pergunta: me dê uma arma, porque eu estou desarmado. A qualquer momento Saul e os seus soldados podem me surpreender e me matar.
E o sacerdote diz: Davi, não tem nenhuma espada aqui, nenhuma arma, senão aquela espada que você matou Golias. E ele disse: dai-me esta espada, porque não tem uma espada melhor do que esta. Agora veja, meus irmãos, que cena maravilhosa. Davi dentro da casa de Deus, segurando, pastor Alberto, aquela espada. E quem sabe a sua mente voou para muitos anos atrás. E ele se lembra do dia em que ele saiu de casa, meus irmãos, com uma trouxinha de queijo nas costas. Ele saiu de casa naquele dia só para fazer um favor para os seus irmãos. Ele jamais imaginou que naquele dia ele iria viver a maior experiência da sua vida. E quando ele chega lá no campo de batalha, o que é que ele vê? Um exército de Deus com medo, acuado, amedrontado, recluso. E lá embaixo no vale, um gigante que escarnecia, que afrontava. Mas Davi não aceita aquele escárnio, irmão. Ele se levanta e diz: quem é este circunciso? Eu vou aí aonde tu estás, e o Senhor vai me dar a tua cabeça. E ele desce naquele ribeiro, e alguém lê o texto e diz: pastor, Davi pegou umas pedras e matou Golias com uma pedra que atirou na sua cabeça. Mas não foi isso que aconteceu. A pedra aqui foi só para imobilizar o gigante, para derribá-lo. O que ocorre, meus irmãos, é que quando Davi consegue derribar Golias com aquela pedrada, ele corre, sobe em cima de Golias, pega a espada que está nas mãos de Golias, e com esta espada ele corta a cabeça do gigante. Ele pega a cabeça de Golias e entrega para Saul, que ainda não lhe perseguia. Ele pega aquela espada e entrega para o sacerdote. O sacerdote pega a espada e talvez tenha pensado: o que eu vou fazer com esta espada? E quem sabe o Senhor tenha dito: leve para a minha casa, e deixe lá, porque o meu servo um dia vai precisar desta espada outra vez, deixe lá. E agora, meus irmãos, 10 anos depois, Davi se encontra com a espada que foi o troféu da sua maior vitória. 10 anos depois, Davi, cansado de tanta perseguição, ele olha para aquela espada na casa de Deus. E quem sabe o Senhor consolou a Davi. E quem sabe o Senhor tenha dito para ele: tu te lembras, Davi, desta espada? Me lembro, Senhor. Tu te lembras, Davi, desta batalha? Me lembro, Senhor. Tu te lembras deste dia? Me lembro, Senhor. Quem eras tu antes desta espada? Ah, Senhor, apenas o empregado do meu sogro. Quem eras tu antes desta espada? Ah, Senhor, apenas um garoto de recado. Quem eras tu antes desta espada? Ah, Senhor, alguém esquecido no campo. E depois dela, Senhor, eu me tornei um guerreiro conhecido em Israel. Casei-me com a filha do rei, fiquei isento de pagar os impostos, me tornei um guerreiro famoso em Israel. Pois é, Davi, olhe para essa espada. Olhe para essa espada e lembre-se que eu ainda sou contigo. Olhe para essa espada e lembre-se que um dia você enfrentou um gigante maior do que este, e você triunfou no meu nome. Olhe para essa espada e veja, Davi, que você já superou uma luta maior do que esta, rapaz. Uma batalha maior do que esta. Um limite maior do que este. Você já venceu no meu nome. E agora tu estás aí com medo deste Saul, rapaz. Olhe para essa espada. E lembre-se que eu ainda sou Deus na sua vida. Oh, glória a Deus. Será que você entende o que Deus está falando contigo esta noite? Porque essa noite é uma noite que o Senhor quer te fazer lembrar. Ele está tendo uma conversa com você essa noite. E Ele te diz: tu te lembras, santa minha? Tu te lembras, santo meu? Tu te lembras? Quando tu estavas naquele leito de enfermidade, e tu me orou pedindo cura, e a minha mão foi lá e te curou. Tu te lembras? Quando o teu varão estava desempregado,
E tu me pediu uma porta, eu não abri uma porta, eu abri um portão para ti. Tu te lembras da situação que te envolveu, que só eu poderia ser o teu socorro, e eu te socorri, tu te lembras? Olhe para trás e veja quantas pedradas tu já sofreu, quantas calúnias. Mas eu te pergunto esta noite: aonde estão os teus acusadores? Aonde estão os teus adversários? Aonde estão os teus inimigos? Olhe para trás e veja, tu já enfrentou uma luta muito maior do que esta. Tu já enfrentou um gigante muito maior do que este. Tu já superou uma batalha maior do que esta, incomparável a esta. Tu triunfou no meu nome, eu te garanti a vitória. E agora tu estás aí com medo desta lutinha. E agora tu estás aí com medo deste probleminha. O que é isto para mim, diz o Senhor. O que é isto para o meu poder, diz o Senhor. Tu te lembras? Deus está tendo uma conversa com você essa noite. Tu te lembras? Por que tu temes deste jeito? Por que tu perdes o sono desta maneira? Por que tu estás tão preocupado assim? Não sabes tu que eu estou cuidando dos detalhes? Não sabes tu que eu venho cuidando de ti desde a tua infância? Não sabes tu que eu sou Deus, que te levo para lá, que te levo para cá, que te tiro daqui, que te levo para... Não sabes tu que eu sou o Senhor? Por que tu estás temendo assim? E às vezes, nos teus ataques de nervos, tu dizes que não tem razão para me glorificar. Às vezes, nos teus ataques de rompantes, tu perde a paciência comigo, santa minha. Mas te digo esta noite, te digo através do meu servo, que eu tenho sido fiel para contigo. Eu nunca te faltei. Eu tenho cumprido o meu papel na tua vida. Olhe para os teus, veja o meu cuidado lá, veja. E ainda tens tu coragem de dizer que não pode se alegrar? Como não? Quantas vezes em oculto o teu adversário disse: vou segurar na alça do caixão dela, vou segurar na alça do caixão dele. Ah, se tu soubesse como o teu inimigo tramou, usou até quem tu nem esperavas para afetar os tesouros do teu coração e te deixar desfalecer nas depressões da vida. Mas eu, teu Deus, dei um sopro com a minha boca e as trevas se desfizeram. E te digo, as muralhas vão cair, a vitória será tua. Vou trocar este cântico velho da tua boca, vou colocar um canto novo, vou alegrar tua alma. Oh, meus irmãos, eu estou sentindo tanto a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo tanto a presença de Deus aqui. Levante isso, minha irmã, chora mesmo, porque tu sabes que Deus está tendo uma conversa contigo. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Estejam em pé comigo em nome de Jesus. A questão em síntese aqui, meus irmãos, e aqui eu encerro, é que quando você
se achar como se achou Davi, dentro da casa de Deus, enfrentando lutas, reveses, que só Deus pode ser o teu socorro, o Senhor te fará lembrar, o Senhor trará à tua memória os muitos triunfos que tu já teve através dele. Há muitas vitórias que tu conquistou através do teu Deus. Aleluia. E ele te diz esta noite: o que é isto para mim? O que é esta luta para mim, santa minha? O que é? Canta mais para mim, canta. Ora mais para mim, ora. Busca mais a minha face, busca. Cuida da minha obra, que dos teus eu vou cuidar. Cuida das minhas coisas, que das tuas eu me responsabilizo. Os inimigos, eles vão voltar cobertos de vergonha. Tu triunfarás sobre eles. Oh, meus irmãos, eu estou sentindo o espírito de profecia aqui. Jesus está consolando os jovens aqui, as irmãs. Eu sinto o consolo de Deus aqui nesta noite. Oh, levante a mão, porque eu quero orar por vocês. Isso, minha irmã, você que nunca mais se alegrou, tu que nunca mais falou em línguas estranhas, tu tens vivido tanta pressão esses dias. Oh, eu estou pregando para uma mulher aqui, irmãos, escute isso aqui, uma mulher que por esses dias tu arrumou a tua mala. Tu tens vivido tão aflita naquela casa, que nem prazer para cozinhar para teu marido tu tens mais, nem prazer de ficar dentro daquela casa tu tens mais. Aleluia. E Satanás esperava que tu chutasse o pau da barraca e fosse embora de lá. Mas eu esta noite estou restaurando os teus sentimentos. Estou mudando isso hoje em você. Estou trabalhando nos teus sentimentos, santa minha. E de que machai? Vou trazer alegria. Vou trazer alegria para teu coração. Quem se alegra com esta palavra, irmão? Meus irmãos, eu quero orar por vocês essa noite. Mas antes eu quero fazer aqui uma pergunta. Tem alguém entre nós que não é evangélico, está distante dos caminhos do Senhor e deseja a reconciliação ou entregar a vida a Jesus? Levante seu lugar e venha aqui à frente agora. Tem alguém entre nós que deseja aceitar a Jesus ou reconciliação? Levante o seu lugar e venha. Venha, porque hoje é uma noite de oportunidades para você. E enquanto essa pessoa decide a sua vida, irmão, quero orar por esta igreja. E eu quero muito que você estenda assim a sua mão em direção à sua casa. Se tu sabe mais ou menos onde é, mais ou menos, levante a mão para lá. Creia nisso, irmão. Eu sinto a autoridade de Deus para isso. Eu sei que Deus, Ele tem as suas maneiras de falar com o seu povo. Nem sempre Ele vem no redemoinho. Às vezes Ele chega numa brisa suave, como Ele está aqui essa noite, conversando contigo. Mas nesta brisa está tendo mudanças. Está acontecendo mudança na tua casa. Transformação naquela casa. Restauração nas famílias. Ele te fortalece essa noite. Recebe força, serva de Deus. Recebe ânimo novo, servo de Deus. Te alegra e te motiva na presença de Deus. Levante a mão para a tua casa, levante. Porque enquanto eu estou pregando aqui, o Senhor está falando muitas coisas no meu coração. E dentre estas coisas, Ele te diz: minha serva, meu servo, enquanto tu estás aqui de mãos levantadas,
Eu estou descendo na tua casa agora, diz o Senhor. Desço, mas não desço de mão vazia. Desço com livramentos. Desço com respostas. Desço para curar, para salvar, para libertar. Desço para quebrar as arapucas do diabo. Eu desarmo as arapucas do adversário da tua casa. Quebro os laços, desato os nós, fecho a porta da sepultura. Eu quebro a ignorância daquele marido, a dureza do coração dele, a rebeldia daqueles filhos. Eu desfaço hoje e te entrego vitória, te entrego a tua bênção. E o que eu vou fazer por esses dias, diz o Senhor, vai ser tão grande que tu vai te alegrar. Tu vai te alegrar. Tu vais te alegrar tanto que quando tu estiver limpando aquela casa, tu vais parar tudo para me glorificar, lembrando da bênção que eu te dei. Alguém aqui da banda, aqui uma irmã, canta o hino aqui enquanto eu abençoo a igreja com esta oração. Irmãos, quantos aqui creem em profecia? Levante assim a mão. E eu vou encerrar aqui nesta palavra. Você crê em profecia, irmão? Levante assim a sua mão. Olha, eu não posso ser irresponsável e dizer que isso aqui é para todos, porque não é. Isto aqui é para a minoria. Isto aqui é para quem crê, mas se tu crê mesmo, levante assim as tuas mãos, porque uma é pouca. Porque assim te diz o Senhor, minha serva, meu servo te prepara. Pode comprar os refrigerantes, pode comprar o bolo, convide o pastor Alberto, o pastor Wellington, a igreja. Por que, pastor Natanael? Porque vai ter cultos em ação de graça na tua casa por esses dias. Tinha coisas na tua vida que era para chegar daqui 5 anos. O Senhor te diz, vai chegar ainda este ano para você. Vai chegar ainda este ano para você. Porque eu vou colocar a minha mão aonde a tua não alcança. O microfone ali. Eu vou fazer o que tu não pode fazer. Faço o que tu não faz, para te entregar a vitória, para te entregar a tua bênção. Creia nesta palavra. Quem se alegra com isso? Quem se alegra com isso? Quem se alegra com isso, levante a mão e dê glória. Canta, irmã, canta. Dê glórias a Deus, dê glórias a Deus. Pega aqui esse microfone aqui, irmã, que eu estou com ele. Prega aqui. Dê glórias a Deus. E se você recebe tudo isso aqui, irmão, dê o maior glória a Deus que você pode dar. A irmã vai cantar e quando ela terminar o louvor eu oro por você. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti,
Levante sua mão. Senhor, aqui está a tua igreja. Sim, a tua palavra foi pregada. E eu quero abençoar os teus filhos agora. As mãos que se levantam neste lugar. Ajuda teu povo, Senhor. Fortalece teu povo, Senhor. Dê a graça necessária para teu povo, Jesus. De forma que quando eles se encontrarem na mesma situação de Davi, e eles entrarem na tua casa, eles encontrem o sacerdote, eles encontrem o pão, eles encontrem a espada, que é o memorial que eles faz lembrar que tu ainda é Deus com eles. Eu abençoo a tua igreja nesta noite. Cura as enfermidades do teu povo. Abre os caminhos que estão fechados. Abre as portas. Consola a tua igreja. Edifica a tua igreja. Fortalece a tua igreja. Restaura e renova. Alegra teu povo. Senhor, é o que te peço no nome de Jesus, o teu filho. Aleluia. Irmão, tome assento, por favor. Tome assento e ouça, por favor. Irmãos, a que você entendesse o que de fato e de verdade é uma profecia. E quando ela é usada e por quem é usada. Deus falou esta noite 4 vezes em profecia aqui. Eu não sei se você entendeu. Eu comentei aqui com o pastor Wellington, profecia. E Deus falou com uma irmã aí. Irmã, não esconda o que aconteceu, o que foi falado. Deus é dinâmico, Ele não revelou o nome, porque Deus não decepciona ninguém. Mas Ele revelou uma mulher. Quem entendeu aí que Ele falou em mulher? Quem foi que ouviu? Quem foi que ouviu? Levante a mão só os que ouviram. Mulher. Então, foi uma misericórdia de Deus contigo, minha irmã, porque parece que aí só tem crente. Quando ele pregou dizendo, tu lembra do que eu fiz contigo em tal lugar, eu me lembrei do que aconteceu comigo há tempos passados. Estava sentado em Bacabal, lá no quarto que eu denominava meu, sentado na cama, cabisbaixa. Pastor Pedro ligou e disse, pastor Alberto, não se preocupe com o seu ministério, que não vai acontecer nada. Se despreocupe. Eu não vou entrar em detalhes, irmão, não vou entrar em detalhes. E eu estava de cabisbaixa. Mas cabisbaixa mesmo, eu estava sentado debaixo da cabeça. E fiz uma pergunta a Deus. Que vai ser da minha vida agora? Eu perguntei umas 3 vezes para Deus. Meu Deus, meu Senhor, o que vai ser da minha vida agora? Aí Deus falou em alto e bom som. Tu lembras daquele sonho? Eu ergui a cabeça e fiquei olhando. E Deus passou na minha frente como uma fita cinematográfica que estava com 22 anos que Deus tinha me falado daquele negócio. Detalhadamente Deus havia me falado, estava com 22 anos. Aí eu fiquei, meu Senhor, o irmão, não sei se está aqui, o irmão Jucá, pai do pastor Mateus, está aqui? Está não. Estava orando um dia de madrugada,
E ele me disse, pastor Alberto, eu estava orando e chorando, perguntando a Deus por que aconteceu aquilo com o senhor. E ele disse, Senhor, nós conhecemos o pastor Alberto, mas tu conhece mais. Por que aconteceu aquilo com o teu servo? E ele disse, pastor, eu estava perguntando quando Deus disse assim, por que aquele problema tinha que ser, ou tinha que acontecer, com outras palavras, por intermédio dele.